Oi, lindezas, amores da minha vida. Vamos dar início a mais uma videoaula. 7º ano, tô morrendo de saudade de vocês. Vamos pegar a apostila de geografia para a gente dar continuidade à matéria que nós já começamos aí nas outras videoaulas. E agora nós vamos dar continuidade. Página 29, tá? Vamos falar das indústrias no Brasil. Acho que vocês já estudaram em alguns anos para trás aí, com outros professores também, os tipos de indústria. Já estou vendo a cara de alguns. Não, tia, nós não lembramos de nada, mas eu vou lembrar a vocês. Ou vou ensinar primeiramente. Vamos lá. Bom, as indústrias no Brasil, elas correspondem às atividades ligadas ao setor secundário. Então, sempre quando a gente fala de indústria, abrange o setor secundário. Vocês lembram quais são as atividades que se encaixam em cada setor da economia? Setor primário, atividades ligadas ao campo. Agricultura, pecuária e extrativismo. Indústria está ligada ao setor secundário. E no setor terciário, nós temos prestação de serviço, tá? Existem vários tipos de indústria. A apostila trouxe para a gente aqui de bens de consumo, durável, não durável. Já estudaram isso comigo. Refresca a memória aí que vocês vão buscar isso aí. Vamos lá, página 29. Grifa um trechinho comigo. A indústria corresponde ao setor secundário da economia. Ela é responsável pela transformação de matéria-prima para a produção de mercadoria. Nós temos aí a indústria de base. O que é a indústria de base? É a base, é aquela que vai transformar a matéria-prima em um produto que vai ser usado em outra indústria. Se eu não me engano, dei exemplo para vocês do minério de ferro. Vai passar pela indústria de base, transformar numa chapa de aço, e a chapa de aço vai ser usada depois por uma outra indústria. Lembra do exemplo que eu dei? É isso mesmo. Responsável pela transformação da matéria-prima e produtos que, em geral, passarão por outros processos em outras indústrias. Embaixo nós temos as indústrias intermediárias ou de bens de capital. São aquelas que produzem máquinas, equipamentos e materiais que vão ser usados por outras indústrias. Virando a folha, nós temos as indústrias leves ou de bens de consumo. Essas que produzem produtos que vão ser consumidos por nós. As mercadorias que a gente compra aí, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Lembra que tem o bens de consumo durável, são produtos que duram muito tempo. Carro, bicicleta, moto, automóveis é carro, eletroeletrônicos, celulares, eletrodomésticos, tá? E também produzem produtos de bens não duráveis, que a gente consome rapidamente. Remédios, produtos de higiene, de limpeza, material escolar, tá bom? Aqui vai falar um pouco sobre a participação do Brasil no campo industrial. Vamos falar um pouco sobre isso, que a gente sempre fala, a gente sempre lembra de Brasil em relação à sua produção agrícola, café, soja, suco de laranja, mas o Brasil também tem uma importante parcela na produção de produtos industriais, inclusive exporta muitas mercadorias para fora do Brasil. A participação do setor industrial na economia nacional se ampliou principalmente após os anos 30. Você vai estudar que quem governou o Brasil nos anos 30 foi Getúlio Vargas. Ele deu um grande incentivo à industrialização brasileira. Naquele período, a indústria veio como uma alternativa econômica para superar os problemas causados pela crise de 29, que afetou a economia cafeeira. Outra característica da indústria brasileira foi a busca por produzir internamente o que antes era importado por outros locais. Então agora o Brasil tem tentado suprir a demanda, produzir produtos que antes as pessoas compravam de fora, pagavam muito caro, davam preferência a mercadorias internacionais. Agora o governo brasileiro dá esse tipo de ajuda, de empréstimo, incentiva as indústrias a produzirem mercadorias para que a população possa comprar mercadoria nacional. É uma forma que o Brasil evita de comprar de fora. Lembra do mercantilismo, vender mais e comprar menos? A gente coloca isso em prática até hoje. A gente que eu falo é o governo juntamente com os donos de indústria. A maior parte da produção industrial brasileira está concentrada nas cidades. Isso é óbvio, né, gente? As principais cidades brasileiras, as grandes metrópoles, são onde concentram as grandes quantidades de indústria. Mais para baixo.
Para produzir, as indústrias necessitam de matéria-prima e geração de energia. Consequentemente, toda atividade industrial implica em algum tipo de impacto ambiental. Infelizmente, dejetos de indústrias que são despejadas de forma irregular no solo, nos rios, a poluição atmosférica, a própria matéria-prima que a indústria necessita para produzir seus produtos acaba causando aí um grande impacto ambiental, infelizmente. No entanto, a atual preocupação em preservar o ambiente e reduzir os problemas decorrentes das atividades humanas vem levando algumas indústrias, por imposição de leis ou até mesmo voluntariamente, a adotar ações que minimizem ou compensem esses impactos. Ainda bem, mesmo que forçadamente, mas algumas pessoas até de forma voluntária, muitos donos de indústria, têm tentado aí diminuir um pouco desses impactos provocados à natureza. Vamos na página 31 analisar esse mapa e nós vamos ver aonde se localizam os principais tipos de indústria do Brasil. Aí ele te deu aí pintadinho com essas bolinhas verdes, aonde tem uma maior concentração de bolinhas, ou aonde tem as bolinhas de tamanho maior, é aonde se concentram as maiores indústrias do Brasil. Então você pode ver que ao longo de toda a faixa litorânea, nós temos as maiores concentrações de indústria. À medida que você vai se afastando para o interior do Brasil, região centro-oeste, norte, é aonde essas indústrias vão diminuindo, porque lá o forte já é atividades ligadas ao setor primário. Conforme você estudou, até a década de 30, a economia brasileira era essencialmente agrícola, destacando-se para o café. São Paulo era o maior produtor de café e havia se tornado a principal economia do país. Último parágrafo. Todos esses elementos contribuíram para que o Estado fosse o principal destino das indústrias, resultando em uma grande concentração na região centro-oeste. Nesse gráfico aí você vê que mais da metade das indústrias brasileiras estão localizadas na região sudeste. É a região mais desenvolvida nesse quesito, tá? Na quantidade de indústria. Página 32, ele vem trazendo para a gente a respeito de vários fatores que influenciam para que as indústrias estejam localizadas em determinado ponto. Se coloca só no lugar de um dono de uma indústria. Pensa que você vai abrir uma indústria. Que lugar você escolheria para instalar uma indústria? Eu falo que é lá nos confins do Judas, lá onde Judas perdeu as meias, porque as botas ele perdeu muito antes. Não. Sempre que um dono de indústria vai instalar uma nova fábrica, ele pensa no que ele necessita e o que tem ao seu redor para que ele possa ter um atrativo. Então ele tem que pensar em fonte de energia, ele tem que pensar em matéria-prima, ele tem que pensar no mercado consumidor, ele tem que pensar na mão de obra e até mesmo em incentivos do governo. Então, muitas pessoas acabam procurando os grandes centros urbanos, onde tem grande quantidade de matéria-prima, de mercado consumidor, de mão de obra. A matéria-prima acaba chegando de forma mais rápida, porque os meios de transporte são mais desenvolvidos ali. Então, uma série de questões que eles acabam pensando. Em relação a incentivos governamentais, nós vamos falar da Zona Franca de Manaus. Muitos donos de indústria acabam optando por Manaus para implantar suas indústrias lá, porque lá vários impostos estão livres de cobrança do governo. Então, é um ponto também que eles acabam pensando antes de instalar uma indústria. Vai nesses quadradinhos coloridos aí, o verde, o azul, o laranja e esse rosinha bem clarinho, pode grifar todos eles, o quadrado todo, todos os 4, que é muito importante. E agora, lá embaixo, nós vamos falar de... Tia, espera eu grifar. Pausa o vídeo, gente. Pausa o vídeo, grifa e vamos continuar em infraestrutura depois comigo, tá? Bom, infraestrutura. Mas o que é infraestrutura? Infraestrutura é um conjunto de instalações que existe dentro das cidades, que vai favorecer principalmente os donos de indústria em relação a recursos energéticos, né, fontes de energia. É quando você vai numa cidade bem equipada, bem preparada, e você fala, nossa, a infraestrutura dessa cidade é muito boa.
Às vezes a gente comenta assim, poxa, mas a cidade tal vai fazer aquele evento, ela não tem infraestrutura para receber tantos turistas. É porque realmente falta esse aparato todo, sabe? Vamos dar uma grifadinha comigo? É o conjunto de elementos e instalações necessárias ao andamento de atividades humanas. Ele é construída com base em recursos tecnológicos e econômicos disponíveis e, por isso, entre os países mais e menos desenvolvidos. Há uma grande diferença na qualidade e na quantidade de infraestrutura. Um país ou uma cidade, quanto mais evoluída, com mais recursos, com maior infraestrutura, maior desenvolvido aquele território é, ok? Página 33. O que está muito relacionado à infraestrutura? A questão do transporte. As opções de transporte que aquela cidade oferece, ou aquele país, se você estiver analisando num contexto geral, e também a velocidade com que esse transporte consegue se deslocar. Vamos falar de Brasil, por exemplo? Nós temos várias cidades que enfrentam muitos problemas relacionados ao transporte, congestionamentos. Às vezes o governo pede para você optar por transporte público, até por uma questão ambiental, mas os transportes públicos são abarrotados, aquela problemada toda que você já sabe. Aí você olha para o Japão, aqueles trens balas moderníssimos, todo mundo sentado, viajando confortável. Tá vendo que é infraestrutura? Olha a diferença de Brasil para o Japão no exemplo tão simples que eu te dei agora. Deu para você entender? Vamos falar um pouco de transporte. O setor de transporte também é fundamental para o desenvolvimento da economia de um país, pois os produtos e as pessoas precisam circular com facilidade e o custo baixo pelo território. As modalidades de transporte são a rodoviária, a ferroviária, a aquaviária e a aérea. No Brasil, sei lá, eu vou chutar uma porcentagem aí, mas ela é bem alta, 90% das mercadorias que circulam pelo Brasil circulam através do transporte rodoviário, pelas rodovias, pelas estradas. São os grandes caminhoneiros que levam mercadorias para lá e para cá. Para você ter uma ideia, na Alemanha, por exemplo, o transporte rodoviário de mercadoria é proibido. Não tem esse congestionamento, esses caminhões transportando mercadoria. Tudo é feito de avião ou de trem. Isso é uma forma que o governo encontrou para desafogar o trânsito, para que os carros possam circular livremente. Tá vendo? Há países e países. O Brasil, por exemplo, tem tanto rio, tem o tipo de transporte hidroviário através da água poderia ser muito investido no Brasil porque é barato e nós temos condições para isso, mas infelizmente o governo não investe. Então as nossas rodovias ficam muito sobrecarregadas, com muitos automóveis, sem falar que o peso das cargas danificam o asfalto, provocam buracos, a quantidade de acidentes também é absurda. Então isso aí deveria levar o governo a pensar um pouco mais sobre isso. O transporte rodoviário é o mais utilizado no Brasil, o que ocasiona algumas dificuldades de infraestrutura, pois além de ser o mais caro para longas distâncias, está associado a diversos acidentes, muitos deles fatais. Então é o que eu acabei de abordar com vocês agora. Lá embaixo, o transporte aquaviário é o que apresenta menos custo operacional e consome menos energia, indicado principalmente para a movimentação de grandes quantidades de cargas. É o que a gente deveria tanto investir, mas infelizmente não investimos. Página 34. Aí nós temos dois mapas do transporte ferroviário e hidroviário e as rodovias, como que as rodovias estão em maior quantidade. Sobre a energia agora, as fontes de energia também são muito importantes para que a indústria funcione muito bem, né? E para ofertar esse recurso para a população. Você pode acreditar que em pleno ano de 2020, século 21, tem muitas famílias que ainda não têm energia elétrica em casa. Isso mesmo, gente. O Brasil ainda enfrenta problemas relacionados a isso.
Países da África, então, aqueles mais pobres, a maioria não tem energia elétrica em casa. Então, isso tudo está também relacionado à questão da infraestrutura. Você consegue imaginar um país de primeiro mundo aí, como a Alemanha, a Dinamarca, a Noruega, a Inglaterra? Será que tem famílias que não têm energia elétrica em casa? Se existe, gente, é 0,0 alguma coisa, é a minoria, o que não acontece com muitos países aí que estão em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Tudo que é produzido utiliza energia, assim seu custo é um fator que influi diretamente sobre o preço daquilo que consumimos. Pode grifar isso aí, tá? Como energia é mais barata, reduz-se o valor do processo produtivo, tornando mais acessível o custo de vida para a população em geral e proporcionando maior competitividade ao país em mercados internacionais. Quando pensamos na palavra energia, logo nos lembramos de energia elétrica, que contempla boa parte das tarefas do nosso cotidiano, fazendo funcionar aparelhos domésticos e eletrônicos. Mas no caso a energia é muito maior do que isso. Pensa uma indústria, por exemplo, funcionar sem energia. É impossível. Página 35. De acordo com o gráfico, são 7 as fontes de energia mais usadas no Brasil. Aí ele te deu, vamos ver se é 7 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aí. Gás natural, a energia hidráulica, né, através da água, que você pode perceber que é a que a gente mais utiliza. Aí tem os derivados do petróleo, carvão, tem a nuclear. Ele te deu aí todas as fontes de energia que o Brasil utiliza. Seria interessante você grifar a legenda, tá? Pode ser que a gente utilize isso mais para frente em alguma atividade avaliativa. A energia nuclear produzida no país vem de uma central nuclear denominada Almirante Álvaro Alberto, localizada na cidade de Angra dos Reis. Angra dos Reis é a única cidade do Brasil que produz energia nuclear. Acho que vocês já sabem dos riscos dessa produção desse tipo de energia, né? Se algum reator, essa usina que produz, passa por algum problema, acontece algum vazamento desse material na atmosfera, os danos são imensuráveis, sem contar no contágio, né, as mortes, as pessoas que podem desenvolver doenças por conta desse material radioativo, contamina a água, contamina o ar, contamina o solo. Então, muitos países pensam 2 vezes antes de investir em energia nuclear por conta dos riscos que ela pode trazer e dos problemas. Quase 62% da energia produzida no Brasil provém de hidrelétricas, que usam uma fonte renovável, que é a água. Aí ele te deu todas essas bolinhas, que são as principais usinas hidrelétricas do Brasil, nesse mapa que está aí do lado. Bom, e nós temos também as energias renováveis, né? O Brasil tem investido muito nos últimos anos em energia eólica e solar. São mais caras, mas muitas pessoas, ONGs, estão tentando aí trazer e investir cada vez mais esse projeto para os brasileiros. As fontes renováveis são aquelas que podem ser produzidas e repostas pela natureza em curto prazo. Um exemplo é a energia eólica. Vamos falar sobre ela agora? Tem uns geradores aí de energia eólica. Elas geralmente ficam situadas no litoral ou em locais que ventam muito para poder mover esses aerogeradores, e são eles que vão produzir a energia. Esse parque eólico aí está no Ceará e essa foto foi tirada em 2015. Vamos grifar esse trechinho comigo? O uso de fontes de energia renovável e limpas, como a eólica, vem crescendo nas últimas décadas. Porém, elas ainda apresentam menos de 20% da energia produzida no Brasil. Bom, gente, finalizamos mais um capítulo, aleluia. Vou deixar aqui na caixa de descrição para vocês fazerem algumas atividades. Tem atividade avaliativa vindo por aí. Beijo, tchau, tchau.